Olá, querida comunidade criativa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial da Bola de Pelo Criações. Neste vídeo vamos fazer aqui o passo a passo deste meu modelito top Jardim de Tulipas. Este modelo é mais um na coleção Jardim de Tulipas, portanto até este momento, setembro de 2025, já saiu o casaco, já saiu o chapéu, a fita e agora o top. Este modelo é feito em crochê. Eu daqui a pouquinho já vou falar acerca dos materiais, do fio que eu usei, das agulhas que eu usei. Vou também demonstrar neste vídeo como fazer os pontos de fantasia. Os pontos de fantasia que temos aqui são estas carreiras de abertos e fechados e também aqui o ponto tulipas, que eu vou também aqui mostrar como fazer neste tutorial. Vou também ensinar a fazer aqui os aumentos, como fazer os aumentos na parte do decote, não é? Do peitilho do nosso top. Também vou ensinar como fazer as diminuições, porque as diminuições vão ser necessárias quando nós depois recuperarmos aqui pontos para fazermos a parte das cavas, portanto também vou exemplificar como fazer as diminuições e, além disso, como fazer também o ponto caranguejo, que é esta terminação aqui nas orelas do nosso top, que dá assim um acabamento muito delicado, muito querido ao nosso top. Vamos então ao passo a passo, falando dos materiais, da construção, dos pontos de fantasia, como fazer então o top à medida. Encontra o PDF, o link para o PDF gratuito aqui na descrição do vídeo, portanto pode aproveitar para fazer o download gratuito da ficha criativa que a vai ajudar a tecer este top no tamanho que desejar, tá bem? Aí vai encontrar as indicações para as medidas que são necessárias serem tiradas para conseguir tecer o seu top na medida e no tamanho que pretender, tá bem? Então, vamos passar agora à continuação do nosso vídeo, não é? Vamos passar aos pontos de fantasia, analisar a construção, os materiais e vermos então como vamos tecer este modelito. Então, até já! Os materiais então que vamos necessitar para fazer o nosso top Jardim de Tulipas vai ser duas cores para fazer as tulipas e uma cor principal que vai ser, no fundo, a cor base da construção de todo o top, tá bem? Vamos também necessitar, na quantidade, claro, necessária. Aqui destas duas cores, basta um novelo de cada, mas do fio da cor principal vão precisar de mais novelos, de acordo com o tamanho que também tecerem. Depois vamos precisar da nossa agulha de crochê, entre 3 ou 3,5 3 mm, 3,5, depende também da espessura do fio que utilizarem, porque como este top é feito à medida, podem usar um fio ligeiramente mais grosso ou ligeiramente mais fino e isso implica também a alteração aqui na espessura da agulha. Vamos precisar da agulha de tapeçaria para os acabamentos e a nossa tesourinha também para recortar as pontas de fio e proceder depois às finalizações do nosso top. Vamos então perceber melhor a construção do nosso top. Para construirmos o nosso top, vamos precisar de tecer duas partes separadas, que depois vão ser costuradas no fim de tecidas. Ou seja, uma das partes corresponde à parte da frente, é aquela em que vamos iniciar, que é esta parte. Portanto, o nosso top começa aqui em cima, vamos fazer um cordão de correntes com o número ou o comprimento necessário para esta parte aqui que nós queremos que fica no nosso peito, não é? Aqui em cima, junto às clavículas. Depois fazemos aqui esta primeira parte que tem o ponto de fantasia. De seguida vamos fazer esta primeira parte aqui do top, onde temos os aumentos. Estes aumentos são feitos até à cava, até ao sítio onde nós desejamos que a nossa cava fique, e estes aumentos são feitos em todas as carreiras, quer no direito, quer no avesso. Portanto, no primeiro ponto e no último ponto de cada carreira, do direito e do avesso, nós fazemos 2 pontos no mesmo ponto e então cria-se os aumentos. Estão a ver que eu tenho aqui sempre os 2 pontos, quer no início, quer no fim, aqui no primeiro ponto da carreira,
e quer no primeiro ponto, quer no último, não é? E vai fazendo então este efeito. Depois, quando nós temos aqui a altura que precisamos, de acordo se queremos que a nossa cava fique mais pequena ou mais profunda, tá bem? Vamos aumentar aqui de um lado e do outro em ponto alto. Convém que seja na carreira de ponto alto porque torna-se mais fácil de fazer. Vamos aumentar aqui um número de pontos que vai permitir que o nosso top tenha desde aqui até aqui metade da largura total que nós vamos necessitar para o busto, tá bem? Depois é só tecer em carreiras, de ida e volta também, mantendo o ponto de fantasia, até termos a altura que nós queremos. No meu caso, o meu top chega mais ou menos à zona da cintura, não é? Ele fica assim mais ou menos pela cintura. E, portanto, eu não o fiz muito comprido. Finalizei aqui com o ponto de fantasia também e depois, mais daqui a pouco nas finalizações, vocês já vão ver que eu vou também criar aqui uma barra de finalização para fazer o cos. Esta é, portanto, a parte da frente. Estão a ver que podem adaptar para qualquer tamanho. Se quiser fazer este top para uma menina mais pequenina, também consegue perfeitamente adaptar. Vai só começar aqui com o tamanho, com a medida que deseja, depois vai fazendo os aumentos até à altura necessária, aumenta com pontos de acordo com a largura que vai precisar para o busto e depois tece em carreiras de ida e volta até ter a altura que precisa para vestir bem. A parte das costas, eu até vou manter esta parte aqui aberta, a parte das costas é, no fundo, uma réplica desta parte, a partir daqui até abaixo. Eu só não fiz as tulipas, mas no mais é exatamente igual, ou seja, tem o mesmo número de pontos, o mesmo número de pontos que eu tenho aqui nesta carreira foi o mesmo número de pontos que eu criei aqui, no cordão de correntinhas que eu fiz para iniciar. Aliás, isto até está ao contrário, é aqui é que comecei. Portanto, fiz o cordão de correntinhas aqui e depois teço pelo número de carreiras que corresponde ao que eu tenho também na frente, não é? No meu caso, vai corresponder ao ponto normal de fantasia que eu usei e mais às duas carreiras aqui que correspondem às tulipas, que eu não vou fazer tulipas atrás e, portanto, fiz aqui mais duas carreiras que corresponde a isso, tá bem? Portanto, a construção do top não é difícil de fazer. Nesta parte, não é? É bem simples de construir e pode facilmente adaptar à medida. Agora, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos fazer as costuras laterais para conseguirmos, de seguida, tratarmos das alças. Ora, vamos então analisar os pontos de fantasia aqui do nosso top. Estes pontos de fantasia não são complicados e encontra na ficha criativa o passo a passo também para o fazer, mas vamos então começar aqui por desmistificar. Os nossos pontos de fantasia são múltiplos de 3 pontos, o que significa que, mesmo tendo em conta as medidas, as suas medidas para fazer o seu top à sua medida e no seu tamanho, tenha sempre em conta que o número de pontos que vai ter de ter no cordão de base do seu top, para iniciar o seu top, tem de ser múltiplo de 3 pontos, para conseguir que de facto o seu top, o ponto de fantasia, melhor dizendo, o múltiplo do ponto, seja repetido de forma completa e fique sempre com um acabamento bonito, tá bem? Ora bom, aqui o ponto tulipas no top é feito apenas com 4 carreiras. Temos uma primeira carreira que corresponde a ser tecida em ponto alto. Depois temos esta segunda carreira no avesso, que corresponde ao ponto V, que vai fazer as folhas ou os caules das tulipas. Depois temos esta carreira, a carreira número 3, que corresponde às copas das tulipas, que é uma carreira tecida no direito. E por fim, temos aqui novamente uma outra carreira em ponto alto, mas esta carreira em ponto alto já é tecida no direito também, tá bom? O que é que significa? Quando terminar de fazer aqui a carreira das copas das tulipas, corresponde à carreira número 3, desculpem, vai cortar o fio branco, não é? Que já tinha cortado antes, vai introduzir o fio branco aqui para conseguir tecer a carreira
em ponto alto pelo direito, para ficar a carreira certinha, tá bem? De seguida, vai iniciar o ponto de fantasia dos abertos e dos fechados. E aqui, as carreiras onde tem os abertos são sempre carreiras do avesso e as carreiras que têm os fechados são sempre carreiras do direito, tá bem? Ao mesmo tempo, quando começar a tecer este ponto de fantasia, aqui dos abertos e dos fechados, vai começar a fazer aumentos, tanto aqui no início da carreira como no final da carreira, portanto, no primeiro ponto e no último ponto da carreira, vai fazer aumentos que consistem em tecer 2 pontos altos no mesmo ponto, tá bem? 2 pontos no mesmo ponto. E isto vale, vou aqui fazer o detalhe, isto vale tanto para a carreira que fazemos em ponto alto, como também para as carreiras que fazemos com os abertos, tá bem? Aqui a malha, o ponto que corresponde ao início está aqui já envolvido depois pela cava, mas estes dois pontos aqui, este e o que está aqui, são o aumento. Aqui a mesma coisa, outro aumento e assim sucessivamente. E também no final da carreira temos a mesma coisa, não é? Temos aqui um aumento, outro aumento, outro aumento, outro aumento, tá bem? Então, vamos passar à demonstração, passo a passo, como fazer então os pontos de fantasia, como fazer estes aumentos, como fazer também estes aumentos aqui laterais, porque estes aumentos que nós fazemos aqui na zona da cava, eles vão ser feitos de um lado e do outro, na carreira do direito, aqui quando nós estamos na carreira de ponto alto. Eu recomendo que façam estes aumentos aqui nas cavas, no lado do direito, portanto, quando estiver a tecer esta carreira de ponto alto, porque torna-se mais fácil de fazer os aumentos. Também pode fazer na carreira do avesso, em que vai fazer abertos, mas se fizer com a carreira de ponto alto, vai fazendo os pontos à medida que vai aumentando, tanto de um lado como do outro, e torna-se mais simples, está bem? Principalmente se for iniciante e ainda não esteja assim muito confiante aqui nas aventuras do crochê, tá bem? Por isso, recomendo isso. Vou também ensinar a fazer aqui as diminuições, que são 2 pontos juntos tecidos, não é? 2 pontos tecidos juntos, para conseguirmos fazer a diminuição sem que fique buracos no trabalho. Assim fica, parece que eu teci sempre um ponto em cada ponto da carreira anterior, mas fui fazendo as diminuições, porque aqui nas cavas, depois mais para a frente, quando eu explico a construção e quando eu faço as cavas do meu top, vai ver que é preciso fazer estas diminuições para que fique tudo certinho. Vamos então começar por o ponto de fantasia, ou pelos pontos de fantasia, e depois, passo a passo, vou explicando cada um destes aumentos, diminuições que vamos fazer no nosso trabalho. Ora, vamos então iniciar aqui o nosso cordão de base, não é? O nosso cordão de correntes. Eu vou fazer aqui um cordão com 12 correntes, porque é só uma demonstração. Portanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É só para demonstrar como fazer os pontos, portanto não vale a pena estar a fazer um cordão muito grande, não é? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a tal carreira de ponto alto, não é? Então, como é que vamos fazer? Vamos fazer aqui 3 cordões ou 3 correntes de subida e no quarto espaço a contar da nossa agulha vamos fazer o nosso primeiro ponto alto, porque estas correntes de subida já correspondem a um ponto, tá bem? Então já tenho 2 pontos na minha agulha e agora vou fazer ponto alto até ao final da carreira. Isto vai ficcionar que eu estou a fazer um top em ponto pequenino, não é? Como se estivesse a fazer um top para uma boneca. Então, isto aqui vai ser essa representação só para ver como tecer os pontos e depois os aumentos, diminuições, não é? Essa parte mais técnica aqui do crochê, para que não reste dúvidas. Vou então concluir aqui a carreira até ao final, de ponto alto, para depois fazermos a segunda carreira, que é tecida com a cor verde, para fazermos os caules, as folhas, não é? Das nossas tulipas.
As cores, claro, pode escolher ao seu gosto. Eu optei por este verde, por este rosa e pela cor base neste tom de pérola, mas claro que pode escolher aí as cores ao seu gosto, inclusivamente pode fazer o top todo de uma só cor, não é? Eu optei por fazer assim, mais colorido, para ter ali o realce das tulipas, mas pode fazer de uma só cor. Então, vamos fazer aqui o último ponto, que às vezes torna-se desafiante por causa do nozinho do início. Mas vamos seguindo. Ora bom, vamos confirmar se temos aqui os 12 pontos, se está tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está, temos aqui os 12 pontos certinhos. Agora vamos começar a tecer com o fio verde, não é? Porque vamos fazer a parte das folhas das nossas tulipas. E quando nós vamos mudar a cor do fio, nós podemos logo introduzir o fio novo no nosso trabalho, tá bem? Então o que é que fazemos? Em vez de fechar o último ponto, como eu fiz, vamos apanhar aqui estas duas laçadas antes de fechar o ponto e aproveitamos para introduzir logo aqui a cor nova, deixamos assim uma pontinha de fio para depois fazermos o remate. Passamos aqui por dentro, ajustamos a cor branca, não é? A cor anterior e esta nova, e agora já estamos prontos para iniciar a próxima carreira. A próxima carreira, que é o ponto V, vamos fazer de novo aqui 3 cordõezinhos, 3 correntinhas de subida, viramos o nosso trabalho, saltamos aqui um ponto e vamos fazer no próximo aqui o nosso primeiro ponto alto do ponto V. Agora fazemos duas correntes e novamente no mesmo sítio onde fizemos o primeiro ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Isto é como vamos fazer o início da nossa carreira, tá bem? Agora, laçada na agulha, saltamos 2 pontos e esta é a sequência que vamos repetir. Saltamos 2 pontos e no próximo ponto da carreira anterior vamos fazer um ponto alto, 2 correntes e novo ponto alto, no mesmo sítio onde fizemos o primeiro, porque é isso que vai formar o ponto V. Novamente, vamos então repetir a sequência, saltamos 2 pontos de base, no próximo ponto fazemos um ponto alto, 2 correntes e novo ponto alto no mesmo sítio do ponto anterior, tá bem? Agora laçada e vamos fazer aqui o nosso ponto alto de final de carreira, ok? Que é para ficarmos com os dois lados iguais. Desculpem. Mais uma vez, nós vamos passar à terceira carreira e vamos usar aquele truquezinho para trocarmos o fio, não é? A cor do fio, fazendo da mesma forma como fizemos para a cor verde. Ou seja, seguramos aqui a cor verde e antes de fecharmos o último ponto alto, introduzimos o fio da cor nova, fazemos-lo passar aqui por dentro destas duas laçadas e já estamos prontos para a próxima carreira. A próxima carreira é do direito, nós fazemos aqui 4 correntes de subida. E porquê? Porque vamos precisar de 3 para subir e de uma que vai fazer aqui um ponto no início, tá bom? E agora, dentro de cada V destes, nós vamos fazer 5 pontos altos, tecidos até ao final. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, para formarmos a copa da flor, vamos tirar a agulha, alargando assim esta laçada. Vamos ao primeiro ponto alto, introduzimos a agulha aqui nas correntinhas do topo desse ponto, apanhamos aquela laçada que deixámos em espera, ajustamos o fio e fazemos passar assim a nossa agulha. Agora fazemos 1, 2, 3 correntes e no próximo V
vamos repetir o processo, ou seja, mais 5 pontos altos aqui dentro, 2, 3, 4, 5, e de novo vamos alargar esta laçada, vamos ao primeiro ponto alto desta sequência, introduzimos a nossa agulha aqui no início, ajustamos aquela laçada e fechamos novamente com 3 correntes. Vamos repetir este processo aqui no nosso próximo V, tá bem? Vamos fazer aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos novamente fechar aqui a copa da tulipa e desta vez vamos fazer só 2 correntes e introduzimos aqui a nossa agulha para fazermos o último ponto, que é um ponto alto, tá bem? Desta vez nós podemos mesmo deixar o fio ou cortá-lo, tá bem? Porque nós agora vamos começar a próxima carreira de ponto alto, ela vai ser iniciada aqui neste lado, tá bem? Portanto, nós podemos mesmo largar este ponto, cortar o fio, porque não vai ser preciso nós agora introduzirmos o fio deste lado, vai ser deste. Pronto, agora vamos então fazer aqui a carreira do direito, tá bem? Esta carreira é feita em ponto alto e já vamos fazer o aumento que nós vamos precisar, tanto de um lado como do outro, os aumentos para o decote. Então, vamos fazer aqui este nozinho para depois introduzirmos o fio. Vamos inserir a nossa agulha aqui, no sítio que corresponde fazer o ponto alto. Ajustamos, fazemos passar aqui este fio para termos a laçada para trabalhar e agora fazemos aqui 3 correntes de subida para fazermos o primeiro ponto alto e no mesmo sítio vamos fazer aqui também outro ponto alto, porque é isto que determina fazermos o aumento, tá bem? Agora vamos fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior, que é uma sequência, um espeta na copa da flor, como eu fiz, e os outros 2 pontos, sequência de 3, recordam-se, múltiplo de 3, vão ser feitos aqui neste intervalo. E vamos fazendo assim até ao final da carreira. No fim da carreira terminamos novamente com 2 pontos altos no último ponto, porque vamos fazer aumentos, tanto nas carreiras do direito como nas do avesso, no primeiro e no último ponto da carreira, tá bem? Então, eu estou quase a chegar aqui ao final para fazer o último aumento. Vou fazer aqui, espetar a minha agulha no último ponto. Isto seria uma carreira normal, se eu não precisasse de fazer aumentos, mas como eu preciso, vou fazer aqui novamente outro ponto, tá bem? Para fazer as carreiras de ponto alto, de ponto aberto, melhor dizendo, aqui nesta parte dos aumentos, nós fazemos 3 correntes de subida, fazemos um aumento aqui logo no primeiro ponto, estão a ver que o método é o mesmo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto, e agora é que eu faço o primeiro aberto, tá bem? Faço uma correntinha, salto um ponto de base e faço o primeiro aberto. E vou fazendo assim até ao final, tá bem? Salto um ponto na corrente de base e faço um aberto. Uma corrente, salto uma corrente e ponto alto para fazer o aberto no próximo ponto. Vou fazer assim até ao final e no final volto a fazer no último ponto um aumento. Mais um. No último ponto, eu vou fazer aqui um aumento. Último ponto e agora aumento, tá bem?
A partir de agora é só repetir. Vamos fazer a carreira dos fechados, a carreira dos abertos, tal como eu demonstrei aqui, e vamos fazendo os aumentos para um lado e para o outro no nosso top, tá bem? De seguida, vou-lhe ensinar como fazer os aumentos das cavas e também as diminuições para que fique tudo sem espinhas. Ora, entretanto, eu já fiz aqui mais umas 2 carreirinhas para simular aqui o nosso decote, não é? Os aumentos do nosso decote, para vermos melhor como fica. Para quando nós estamos a fazer a carreira dos fechados, nós vamos fazer um ponto alto no ponto alto da carreira anterior e fazemos outro ponto alto na abertura do buraco da carreira anterior, tá bem? Está a ver? Aqui tem um ponto alto, aqui tem outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, tá bem? E ao mesmo tempo vamos fazendo os aumentos, quer no início, quer no fim da nossa carreira, um ponto a mais, desculpem, um ponto a mais no primeiro e no último ponto, portanto vamos fazer os aumentos dessa forma no final e no princípio das carreiras. Agora vamos fazer os aumentos das cavas, ou os aumentos externos, digamos assim, não é? Aumentos que vão criar aqui um número maior de pontos no nosso trabalho. Ora bom, esses pontos vão ter que ser aumentados respeitando a sequência que estamos a fazer. Nós, para cada ponto aberto, vamos precisar de 2 pontos, porque precisamos do ponto onde temos o ponto alto e o outro ponto que coincide com a corrente que nós fazemos aqui em cima e com o ponto alto que nós saltamos, não é? Com a correntinha de base que nós saltamos. Então é múltiplo de 2. Se eu quero aumentar aqui este número de pontos que eu vou aqui aumentar, por um lado tem que me ajudar a obter, os aumentos de um lado e do outro têm que me ajudar a obter metade da largura total que eu vou precisar no busto, para o meu top, mas também tem que ser múltiplo de 2, que é para eu conseguir ter repetições certas deste ponto, tá bem? Até porque está a ver que estes buraquinhos estão sempre alinhados, não vamos fazer buracos desalinhados, eles têm que estar sempre alinhados. Então temos de ter isso em conta. Eu vou aqui fazer um aumento de 6 correntinhas que vai corresponder a 3 pontos abertos, não é? Vai corresponder aqui a 6 pontos altos. Ora bem, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Agora vou fazer as 3 correntes de subida e no quarto ponto a contar da agulha, na quarta correntinha a contar da agulha, eu vou fazer o primeiro ponto alto. Sim, já tenho 2, 3. Agora vou fazer em cada correntinha deste cordão que eu fiz aqui de base, de aumento, vou fazer aqui um ponto alto, que é para conseguir ter aqui o número de pontos que eu vou precisar, tá bem? Quando eu vou fazer estes aumentos, assim laterais, eu já não preciso de fazer aqueles aumentos que eu fazia no início e no final da carreira, no decote, tá bem? Quando eu faço estes aumentos para a cava, esses aumentos no decote terminam, tá bem? E agora vou fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior. Portanto, cá está, vou fazer aqui os pontos certinhos, como eu preciso de fazer. E vou fazer isto até ao final da carreira. Está a ver que eu faço um ponto alto aqui no buraquinho e depois outro ponto alto aqui. Vou concluir esta carreira para depois lhe ensinar como fazer o mesmo número de aumentos que eu fiz deste lado, porque vamos fazer os 2 aumentos na mesma carreira. Ora, já fiz então aqui a minha carreira. Deste lado eu não vou fazer os aumentos da mesma forma que fiz aqui. Aqui eu fiz a corrente de base, não é? O cordão de base, e depois a partir daí consegui fazer os pontos, não é? Que eu precisava de fazer. Mas deste lado eu não posso fazer dessa forma. Como é que eu vou fazer? Eu vou-me servir do ponto alto que eu fiz antes para criar o próximo ponto. Então vou fazer assim, laçada, e agora o ponto alto aqui no final, vamos apanhar as 2
os dois filamentos de fio, não é? Aqui os dois lados da malha, está a ver assim, esta lateral aqui da malha, mesmo no final do ponto, não é? Mesmo na base do ponto. E vamos fazer outra vez um ponto alto a partir daí, e já tenho um ponto. Agora, nova laçada, e vou fazer o mesmo na base do ponto, eu vou apanhar os dois lados desta malha, estes dois anéis da malha, e faço novo aumento. E vou fazer isto até ter o mesmo número de malhas que eu tenho do outro lado, não é? Do outro lado aumentei 6 malhas, então eu aqui vou aumentar também 6 malhas. Ter o cuidado de apanhar as malhinhas certas. Não ajuste demasiado quando faz aqui esta parte do trabalho, para os pontos terem a folga que depois precisam, tá bem? Não deixe também muito largo o seu trabalho, mas não aperte muito o ponto. Ora, está a ver, neste momento eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, está a ver? Vou então fazer o último ponto para concluir aqui esta sequência do tutorial, demonstrando o ponto. Convém aqui apanhar a malha certa, porque a agulha tem tendência para ir para um outro sítio que não é, tá bem? Apanhar só estas duas malhas da base. Pronto. Já aqui temos então os nossos aumentos feitos, tanto de um lado como do outro, em igual número. E agora, a partir daqui, é só continuar no ponto de fantasia, tá bem? Porque agora o top é construído em partes, como vai ver melhor aqui no tutorial. O top é construído em partes e, portanto, agora é só continuar a tecer a parte da frente do nosso top, seguindo o padrão, não é? Seguindo, agora é uma carreira de abertos, depois uma carreira de fechados, uma carreira de abertos, uma carreira de fechados e assim por diante, tá bom? Agora vou-lhe demonstrar como fazer as diminuições que nós vamos precisar de fazer na cava. Eu não as vou fazer na cava, vou fazer mesmo aqui já de seguida, mas não é no corpo que elas vão ser feitas, está bem? Eu só vou fazer aqui porque estou no tutorial, é só para demonstrar, está bem? Então vamos lá. Ora, para fazer a diminuição, deixem-me só ir ali mesmo para o meio do trabalho, porque tem outra, como esta ainda é a primeira carreira aqui do aumento, o trabalho ainda não tem ali uma consistência, não é? Ainda está mais maleável. E aqui já tem outra estrutura, aqui na parte central. Ora bem, vamos então simular aqui como fazer a diminuição. Atenção, as diminuições não são feitas no corpo, tá bem? Isto é só para demonstrar. Ora bom, o que é que vamos fazer? Imaginem que eu quero fazer uma diminuição aqui. Eu tenho 2 pontos, então o que eu vou fazer é, eu vou tecer o primeiro ponto, mas não o completo. Faço uma nova laçada, vou tecer o próximo ponto, e não o completo. Neste momento eu tenho 2 pontos altos inacabados na minha agulha. E agora sim eu vou buscar a laçada e teço juntos, de uma só vez. Ao fechar os 2 pontos altos juntos, eu deixo de ter 2 malhas para passar a ter só uma. Estão a ver aqui? Eu na minha próxima carreira, aqui tenho 2 malhas, mas elas terminam numa. Eu só tenho aqui uma correntinha. Tá bem? Então, é desta forma que vamos fazer as diminuições depois, quando fizermos as cavas. Recomendo que salte depois para a parte da cava para ver como fazer, porque eu explico lá onde é que deve fazer estas diminuições, tá bem? E agora, vamos aprender a fazer o ponto caranguejo. O ponto caranguejo nada mais é do que ponto baixo, mas tecido para trás. Ora, vamos então aqui simular. O ponto baixo, como é que era tecido? Fazemos uma corrente subida e depois fazemos só isto, não é? Introduzimos a agulha na carreira anterior e vamos buscar a laçada e fechamos e temos ponto baixo, certo? Assim fazemos o ponto baixo. E como é que nós fazemos o ponto caranguejo? O ponto caranguejo é ponto baixo, mas andando para trás, por isso se chama ponto caranguejo. E vamos fazê-lo no sentido contrário, ou seja, em vez de fazer da direita para a esquerda, vou fazer da esquerda para a direita. Então, para fazer o ponto caranguejo, eu vou fazer na mesma uma correntinha de subida
E agora vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto que eu tenho logo a seguir, para fazer o meu primeiro ponto caranguejo. Então, agulha, não ajustem demasiado aqui esta parte do laço da malha, tá bem? Vou introduzir a agulha assim, desta forma, no próximo ponto, vou buscar a laçada e fico com 2 laços na minha agulha, não é? 2 laçadas. Vou buscar a próxima laçada e fecho os 2 juntos. Agora, introduzo a agulha no próximo ponto, que é este aqui, vou buscar novamente a laçada e fecho. E vou fazendo assim o ponto caranguejo. O ponto caranguejo não é complicado de fazer. Aquilo que pode dificultar é quando nós apertamos demasiado o fio na agulha. Por isso é que eu estou a dizer não apertem demasiado, porque se apertarem muito, vai ser difícil da agulha deslizar, do fio deslizar aqui na agulha, tá bem? Mas se derem a atenção certa, o ponto fica fácil de fazer. E aqui está, ponto caranguejo, sem complicações e feito de uma forma bem simples. Então, já vimos como fazer aqui o início do nosso top, aquele truque para que esta primeira carreira de ponto fechado, não é? O ponto alto, fique do direito. Já aprendemos o ponto tulipa, já aprendemos este ponto de fantasia dos abertos e dos fechados, já aprendemos a fazer os aumentos aqui no decote, já aprendemos a fazer os aumentos para as cavas, já aprendemos a fazer as diminuições que vão ser feitas depois nas cavas, está bem? E aprendemos também a fazer o ponto baixo e o ponto caranguejo. Agora, de seguida, vamos passar à construção propriamente dita do nosso top, não é? Para verem em pormenor como é que devem, qual é que é a estrutura, não é? A construção aqui do nosso top. Vou também falar acerca dos materiais, portanto, a continuação aqui do tutorial vai ajudá-la depois a construir o seu top jardim de tulipas sem espinhas, à sua medida e no seu tamanho, no tamanho que desejar. Para fazermos as costuras laterais, nós vamos colocar o nosso trabalho com os 2 direitos virados para si, não é? Para eles, os direitos virados para dentro e o avesso para fora. Está a ver que aqui tem o lado do avesso e aqui também tem o avesso da parte da frente. E o que nós vamos agora fazer é costurar as laterais do nosso top aqui, tanto de um lado como deste lado, tanto de um lado como do outro, até à altura que nós quisermos. Eu, no caso do meu top, eu vou optar por fazer aqui umas rachas laterais, umas aberturas laterais, então eu vou deixar aqui 4 carreiras por costurar, que vai corresponder aqui. Então eu vou costurar o meu top aqui nesta lateral, mas vou deixar estas 4 carreiras por costurar. A costura pode ser feita tanto com a nossa agulha de crochê, fazendo aqui ponto baixo no avesso, unindo as 2 partes, como pode também usar a agulha de tapeçaria. Se usar a agulha de tapeçaria, pode fazer a costura no direito, tá bem? Porque ao fazer a costura com a agulha de tapeçaria, vai apanhar aqui um ponto, tanto de uma parte e depois da parte correspondente, da outra parte que vai costurar, e vai unindo. É mais fácil fazer essa costura com o direito virado para si. Isto se optar por agulha de tapeçaria. Eu, no meu caso, vou fazer com a agulha de crochê. Vou fazer aqui ponto baixo e vou já demonstrar então como fazer. Ora, vamos lá então, para fazermos aqui a nossa costura, nós podemos fazer um pequeno nó corrediço, já no fio. E agora vamos aqui juntar bem as partes que nós pretendemos costurar, não é? Vamos introduzir a agulha no sítio que corresponde costurar, tanto de um lado como do outro. O fio que já tem aqui o nó corrediço, nós vamos também introduzi-lo na nossa agulha, ajustamos o fio e fazemos passar assim por dentro destas 2 partes que nós vamos aqui costurar, não é?
Deixem-me só dar aqui um pouquinho mais de zoom para se ver melhor. Agora vamos fazer uma correntinha de subida e a partir daqui fazemos, a apanhar aqui este primeiro ponto alto, estão a ver que nós temos aqui, tanto de um lado como do outro, temos aqui o ponto alto. Vamos fazendo, deixem-me aproveitar também para rematar esta ponta, vamos fazendo ponto baixo e costurando aqui as nossas duas partes do top. Fazemos em cada carreira, portanto nesta lateral da carreira, nós fazemos 2 pontos baixos e no intervalo, apanhei ali uma malha que não correspondia a apanhar, e no intervalo fazemos apenas um. No intervalo das carreiras. Estão a ver aqui, tem outra vez a lateral de um ponto de uma carreira, não é? Corresponde a um ponto alto. Então eu faço 1 e 2. E ao mesmo tempo vou apanhando e rematando aquelas pontas de fio. Faço assim. Agora tenho aqui então a transição de carreiras e nesse meio da transição das carreiras apanho primeiro numa parte e depois na outra e faço um ponto baixo. Vou fazendo então isto até finalizar, não é? Até costurar aqui a minha lateral, como eu quero, na medida que eu quero. Eu já, como referi, vou deixar um espacinho para fazer depois uma abertura lateral no meu top, mas se preferir pode costurar até ao final. Vamos então fazer, convém apanhar a malha certa. Vamos então fazer esta costura deste lado e depois do outro lado também, tá bom? Esta costura fica muito bem, ela fica bem no avesso e depois no direito também fica o top bem certinho, sempre com as carreiras aqui certinhas, não é? Sem haver desníveis. Então vamos lá fazer a costura de um lado e do outro do nosso top e depois regressamos para tratarmos do cós e das alças. Ora, já tenho então as laterais aqui do meu top costuradas. Vou virar o meu top do direito. Já tenho aqui o top costurado nas laterais. O que é que eu agora vou fazer? Agora vou fazer aqui a finalização do cós. Para fazer a finalização do cós, eu vou começar numa destas laterais e vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer aqui o cós em ponto baixo, umas carreirinhas de ponto baixo, para fazer aqui a terminação tanto nas laterais, como também depois na parte de trás, não é? E na da frente, em cada uma das partes, e faço também aqui. Eu vou fazer esse cós, então. Este cós é feito aqui a toda a volta, abrangendo tanto as partes do top, a parte da frente como a parte de trás, e também as laterais. Ao mesmo tempo que eu faço nas laterais, eu vou aproveitar para rematar estas pontas de fio, embebendo-as ao mesmo tempo que vou fazendo o cós, não é? Portanto, eu começo numa lateral porque é mais fácil, vou fazer então aqui os pontos baixos, depois contorno aqui esta parte de trás, faço também nesta e vou fazendo assim até ter a altura do cós que eu pretendo para o meu top. No final, eu finalizo com uma volta completa de ponto caranguejo, que é para finalizar o cós e ficar com aquele aspecto assim todo delineado, não é? Ali com aquele efeito bonito do ponto caranguejo. Então vou fazer essa parte aqui do cós, começando numa lateral e fazendo a toda a volta, como eu disse, e depois passaremos então às alças. Ora, então, como eu estava a referir, cá vamos nós começar o nosso cós, não é? Aqui o nosso contorno, com o nosso fio. Introduzimos, o truquezinho é o mesmo, se fizermos assim esta laçada primeiro, é mais fácil de puxar o fio. Agora fazemos uma correntinha de subida e a partir de agora fazemos ponto baixo, na mesma sequência que nós usamos para fazer a costura, não é? Fazemos 2 pontos baixos aqui nesta parte
onde temos o ponto alto da carreira, não é? E depois, no restante, aqui nesta transição de carreiras, fazemos um. Vamos fazer assim aqui umas carreiras de ponto baixo até termos a altura que nós queremos para o nosso cós e depois finalizamos, então, como eu disse, com um ponto caranguejo para fechar e embelezar o nosso cós do nosso top. Vamos então prosseguir. Eu faço deste lado e a querida criativa faz desse lado. É só uma coisa que eu aproveito também para dizer: quando estiver a fazer os cantos, convém que faça 2 ou 3 pontos no canto, que é para conseguir que fique o seu trabalho com a curva necessária e depois não começar a repuxar, tá bem? Assim como eu fiz. Agora aqui já vou fazer no ponto que está na parte de trás e vou fazendo assim então a toda a volta pelo número de voltas ou de carreiras que eu desejo, de acordo com a altura que eu quero que o cós tenha, tá bem? Então, até já! Ora, já fiz então aqui umas carreirinhas, ou umas voltas, melhor dizendo, aqui em torno do meu top, para fazermos então aqui esta finalização no cós. Eu ainda não fiz o ponto caranguejo a toda a volta, porque já só tenho estes 2 bocadinhos de fio e ainda tenho de fazer as alças, então estou um pouco em gestão de recursos, então ainda não fiz aqui o ponto caranguejo, porque se eu não tiver fio desta cor principal para fazer o ponto caranguejo, opto por outra cor e então aí faço nos sítios onde eu quero fazer o ponto caranguejo, faço sempre da mesma cor. Então por isso é que este fio ainda está aqui pendente. Ora bem, vamos então às alças. Uma vez feito esta parte da finalização do cós, vamos então proceder às alças. As alças do nosso top vão ter uma base primeiro, que é feita com um cordão de correntinhas, como estão aqui a ver. O cordão de correntinhas é iniciado aqui mesmo no topo da parte da frente e vamos fazer um cordão de correntinhas que tenha o tamanho suficiente para não só vir prender aqui atrás nas nossas costas, mas que tenha uma ligeira folga, porque as alças aqui no meio, elas vão unir. Elas vão fazer assim aqui um ligeiro redondo, não é? Elas vão unir uma à outra, portanto, elas vão fazer assim este feitio. Então, eu vou precisar que este cordão tenha esse comprimento, tendo em conta essa volta que vai ter de ser feita aqui, tá bem? Mas também não pode ser em demasia, que é para não criar aqui uma alça muito larga, que é para a alça depois vestir bem no nosso corpo. Então, esta parte vai ter de medir exatamente no corpo, não é? No seu corpo ou no corpo de quem for o destinatário do seu top. Depois de fazer esse processo, portanto, eu já tenho aqui uma das alças, o que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar o ponto onde vamos prender este cordão de base, porque este cordão de base serve mesmo para criarmos aqui a estrutura para depois começarmos então a trabalhar as cavas, porque as cavas vão ser iniciadas aqui, no meio da cava, junto à costura lateral do top, está bem? Para que ele fique com os acabamentos perfeitos, para que não fique com costuras aqui a meio ou uniões a verem-se no top, está bem? Para ficar tudo perfeitinho. Então, depois de fazermos a primeira alça, ou a primeira corrente de base da alça, melhor dizendo, vamos medir desde aqui da lateral do top até ao sítio onde nós vamos prender a nossa alça. Eu já tenho essas medidas feitas, aqui coloquei um marcador que mostra o sítio onde eu vou prender a segunda alça e a primeira tenho aqui a agulha para fazer essa união, não é? Essa junção. E essa junção é feita com um ponto baixíssimo, porque este cordão que nós temos aqui, ele vai ser cortado, tá bem? Nós não vamos começar a fazer a alça a partir daqui, como eu já tinha referido. Então, já tenho aqui a agulha, vou ajustar aqui melhor o fio que vem da alça, vamos prender aqui e dar aqui um pontinho para prender, tá bem?
E pronto, a nossa alça está presa. Ela, claro, eu agora vou ter que cortar o fio e depois vou rematar esta pontinha à medida que eu for fazendo também a minha alça, tá bem? A primeira alça está feita. Agora, ou melhor, a primeira alça não, a primeira corrente de base da primeira alça. Para fazermos a segunda alça, vamos fazer a mesma coisa aqui deste lado e prendemos também aqui. Só uma nota, quando fizer a segunda alça, pode optar por, assim evita costuras no final, por unir aqui cerca de uns 3, 4 centímetros já nesta alça. Ou seja, vai fazendo o cordão das correntinhas e quando chega aqui vai fazendo ponto baixo ou ponto baixíssimo, é melhor até ponto baixíssimo, para unir as duas alças, não é? As duas estruturas, estas duas correntes de base. Porque assim já fica com a estrutura feita para depois trabalhar a alça propriamente dita. Nós só vamos trabalhar a alça sempre deste lado. Esta deste lado e a outra deste lado desta corrente de base. Nós não vamos fazer nada deste lado, tá bem? Então, esta parte pode já ser unida quando for fazer a segunda, tá bem? A segunda corrente de base. Começa a fazer a corrente de base, chega aqui, prende um espaço, uns 3, 4 centímetros, depende depois também se o top é para uma menina ou se é para adulto. Vai fazer então aqui esta união à medida que vai tecendo o cordão de correntes. E como é que faz? Com um ponto baixíssimo, tá bem? E depois tece o restante das correntes que vai precisar para aqui. Une, exatamente como eu fiz, corta o fio e então sim, podemos passar às nossas alças propriamente ditas, está bem? É isso que eu vou fazer, vou finalizar aqui essa parte para depois então construirmos as alças do nosso top. Então vou aqui fazer a segunda alça, eu já tenho aqui o meu pedacinho de fio certinho para eu poder fazer. Então já tenho aqui, vamos passar aqui por dentro. Já tenho as duas pontinhas. Vamos então agora fazer aqui as correntinhas. Eu, entretanto, já defini aqui onde é que eu vou começar a unir aqui a parte de trás, não é? Então, é depois, é na 35ª corrente. Isto para o meu tamanho, depois no seu caso vai ter de ver. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, já tenho aqui as correntes que eu preciso para aquele sítio, que corresponde à mesma altura. É claro que pode não fazer este processo como eu estou a fazer assim, pode optar por costurar no final, depois de ter as alças todas feitas, está bem? Eu prefiro fazer assim, assim já fica feito, não é? É menos uma costura que eu depois vou ter de fazer e já fica aqui esta parte concluída. Ora, vamos então aqui colocar as nossas alças lado a lado. E agora eu vou fazer aqui por um número de correntes. O que eu vou fazer é trabalhar, ou melhor, não é nesta, é nesta. Vou trabalhar em ponto baixo, tá bem? Eu vou fazer na mesma a contagem, mas continuo a partir daqui, tá bem? Então, aqui já tenho uma. E agora vou fazendo em ponto baixo, porque desta forma eu vou unindo as minhas duas alças, tá bem? Vamos então fazendo em ponto baixo, desculpem, não, em ponto baixíssimo. É em ponto baixíssimo. Esta união fica logo feita. E depois no final já não preciso de estar a costurar, tá bem? Vou então terminar aqui.
de fazer a união pelo número de correntinhas que eu desejo e depois vou continuar a tecer o cordão de correntes normal, como eu quero, até fazer. Portanto, depois de eu unir a parte que eu quero, depois vou tecer o restante e unir aqui onde eu tenho este marcador, que corresponde à mesma distância onde eu uni aqui a primeira alça, tá bem? E pronto, já tenho aqui esta parte unida, não é? Aqui das minhas alças. As duas estão também direitinhas, confirmar quando fazem essa união, tá bem? E depois quando forem a tecer, deem aqui um jeitinho na segunda alça para que elas fiquem alinhadinhas do direito, não é? Assim, bonitinhas, para nós podermos trabalhar as nossas alças. Agora vamos então iniciar as cavas. Como é que as cavas vão ser tecidas? As cavas vão ser tecidas exatamente como nós fizemos aqui esta primeira parte do top, ou seja, corresponde a estas 4 carreiras, ou neste caso as alças, como vão ser tecidas em circular, vão ser 4 voltas. A primeira volta vai ser toda tecida em ponto alto, a segunda vamos fazer o ponto V, depois vamos fazer as tulipas, as copas das tulipas e finalizamos com uma volta completa outra vez em ponto alto, tá bem? Podem ver como fazer cada um dos pontos na secção dos pontos de fantasia, tá bem? Quer das instruções, quer também aqui no vídeo, onde eu demonstro como fazer, com a exceção de que aqui, como nós estamos nas cavas, como nós vamos tecer em circular, nós vamos tecer sempre do direito, portanto, não vamos estar a fazer uma carreira do avesso e uma carreira do direito, tá bem? Não vamos virar o trabalho, vamos estar sempre a tecer em circular, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa cava precisamente aqui, alinhado com a costura que temos aqui da lateral do top. Começamos a nossa cava e vamos tecendo um ponto alto em cada ponto, depois mudamos de cor, fazemos o ponto dos leques, mudamos novamente de cor, fazemos a copa das tulipas e finalizamos outra vez com uma volta completa de ponto alto, tá bem? Vamos fazer isso nas duas alças e depois vamos então fazer os acabamentos do nosso top. Quando nós estamos a fazer a nossa cava, nós vamos começar aqui numa lateral, nós vamos fazer sempre 2 pontos juntos, ou seja, vamos fazer diminuições ao longo de toda esta extensão, até chegarmos aqui, a este início da frente. Quando estivermos a fazer a frente do nosso top, nesta parte até aqui, ao início em que nós aumentamos aquelas malhas, porque aqui vamos fazer outra vez diminuições, mas neste segmento aqui na lateral do nosso top, aqui na parte da frente, nós vamos fazer uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, e vamos fazer isso até aqui, tá bem? Depois aqui, como eu já referi, voltamos a fazer diminuições, ou seja, 2 pontos juntos, tá bem? Isto vai permitir que o top vista bem e a alça fique bem. Porquê? Porque vamos precisar aqui de criar estes ângulos para que a alça ajuste ao corpo, ainda mais como a alça faz aqui este formato arredondado. Se nós levantarmos, ou melhor, se nós fizermos um ponto em cada ponto da corrente de base, vamos ficar com malhas a mais. Então, passei aqui para dar conta disso. Este tutorial, como eu disse, está a ser feito ao mesmo tempo que eu estou a tecer a peça, portanto, esta peça está a ser construída ao sabor das agulhas, portanto, vamos fazendo, vamos aprimorando, vamos desmanchando, não é? Quando não corre muito bem, por isso, passei por aqui para chamar essa atenção, tá bem? Não faça um ponto em cada ponto da corrente de base, porque senão não vai correr bem, vai ficar com malhas a mais. Faça então, resumindo, diminuições, 2 malhas juntas ou 2 pontos juntos, desde aqui até ao início aqui desta lateral da frente, aqui desde este sítio até aqui vai fazer diminuição um ponto, tá bem? E depois aqui até ao início da volta, volta a fazer novamente as diminuições seguidas. Quando fazemos as diminuições, nós tecemos 2 pontos juntos, não é? Aqui é um exemplo de uma diminuição, cá está. Eu faço um ponto alto até meio, depois faço o seguinte e fecho juntos, ou seja, em 2 eu fico com apenas um ponto. E é assim que eu vou fazendo. Então vou concluir aqui esta alça para depois fazer então a segunda.
E pronto, já tenho o meu top jardim de tulipas concluído, só falta mesmo agora rematar as pontas de fio, mas já tem aqui todos os detalhes, portanto fiz-lhe assim estes acabamentos com o ponto caranguejo assim aqui a toda a volta, tanto nas alças como aqui também à frente. Na parte de trás o top ficou assim. Portanto, só me falta mesmo agora concluir as pontas. Também fiz aqui esta parte, também coloquei aqui um pouco de ponto caranguejo. Portanto, eu fiz aqui o caseado, este picô em ponto caranguejo em todas as partes da finalização do top. Quando concluí as cavas, fiz aqui em torno das cavas, depois fiz no decote, comecei aqui no centro e aqui também para fazer esta parte. Aqui embaixo eu já tinha feito. Portanto, está concluído, só falta mesmo agora tratar dos remates, não é? Das pontinhas de fio, tratar das pontinhas de fio. Espero sinceramente que tenha gostado aqui do meu modelito, mais um da coleção Jardim de Tulipas, não é? O meu top Jardim de Tulipas. A ficha criativa, o PDF é gratuito, encontra o link aqui na descrição do vídeo, bem como também o link para os outros modelos da coleção. Até setembro de 2025, antes de sair este top, não é? Saiu o casaco Jardim de Tulipas, saiu o chapéu Jardim de Tulipas e a fita Jardim de Tulipas. Portanto, tem uma coleção maravilhosa que vai sendo complementada, não é? À medida que a inspiração vai surgindo. Se tricotar, ou melhor, tricotar não, é força de hábito. Se crochetar o seu top Jardim de Tulipas, lembre-se, partilhe as fotos nas redes sociais, identifique Bola de Pelo Criações para que eu possa acompanhar as suas publicações, as suas fotos. Entre no grupo oficial da comunidade criativa Bola de Pelo Criações, também encontra o link aqui na descrição, onde pode inclusivamente tirar dúvidas, interagir com uma comunidade vibrante e cheia de gente entusiasmada com as possibilidades que a criatividade nos abre, não é? Nas nossas vidas, principalmente criando magia com fio e agulhas, e também lá nesse grupo podem enviar as suas fotografias, está bem? Depois de concluir os seus projetos. Aproveito para lhe pedir também que apoie o canal, deixe o seu gosto, envie este vídeo para uma amiga que veja que gosta também destes modelitos em crochê e destes tutoriais passo a passo. Deixe o seu comentário aqui em baixo sobre a sua opinião, o que achou do modelo, o que achou do tutorial, se o tutorial a ajudou a tecer o modelo. Se ficou alguma dúvida, terei todo o gosto em ler o seu comentário e responder caso assim seja necessário. Também pode, inclusivamente, deixar sugestões de outros modelos que gostaria que eu fizesse para continuar aqui a coleção Jardim de Tulipas, está bem? Da minha parte, um grande beijinho, agradeço de coração mesmo, ter estado aqui na minha companhia a assistir a este tutorial, por fazer também o seu top e até um próximo tutorial da Bola de Pelo Criações. Beijinhos!